Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos, aqui é Mauro Silveira, professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Em tempos de pandemia, este episódio do Som das Ideias vai conversar com você sobre o tema saúde e espiritualidade. Ele foi produzido a partir de uma live promovida pela editora PUC-Rio com apoio ECOA. Nosso podcast reproduz algumas das principais reflexões que vieram à tona com a live, que teve como convidado o padre Leonardo Agostini Fernandes, um dos autores que publicaram seus trabalhos na editora PUC-Rio. Participaram do encontro o Dr. Hilton Koch, decano do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da PUC-Rio, e a psicóloga Nádia Nascimento, gestora da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e que é doutora em Saúde Pública pela Fiocruz. E para já entrar no tema do programa, nós iniciamos com o padre Leonardo, que falou justamente sobre essa interface entre sua área de origem e a saúde. Nós temos que ser cada vez mais interdisciplinares, né? Eu penso dessa maneira. E a gente sabe que até 1980, a preocupação com a saúde, ela seguia o chamado modelo biomédico. A saúde era entendida como ausência de enfermidades e doenças avaliadas e diagnosticadas, por exemplo, pelos sintomas. Se eu estiver errado, o doutor Hilton chega aí, já vai me corrigindo. E esse modelo ele costuma ser definido como patogênese, preocupado com o que estaria, por exemplo, na origem da dor, do sofrimento físico ou psíquico. De tal modo que parece-me que a anamnese seria o procedimento considerado fundamental nesse modelo. E aqui, uma coisa que eu percebo, e doutor Hilton, doutora Nádia também me desculpem, né? E se tem algum médico aí também nos acompanhando, mas eu tenho saudade dos antigos clínicos gerais. Sabe, a gente ia numa consulta com um clínico geral, primeiro, ele botava a mão na gente, ele nos tocava e ele tinha uma preocupação muito grande em que o paciente fizesse uma anamnese, né? Conta para mim o que está acontecendo. Hoje, lamentavelmente, muitas das vezes o que a gente presencia é imediato uma prescrição de ir para a máquina, vai fazer tomografia, vai fazer radiografia, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Bom, mas o que a gente percebe também é que nas últimas décadas, né, esse modelo vem sendo pouco a pouco substituído por um novo modelo. Se lá era o modelo da patogênese, agora a gente tem um novo modelo que eles estão denominando de salutogênese, porque se preocupa com as fontes da saúde. Como gerar, como proporcionar nas pessoas a saúde integral, o equilíbrio. Essa palavra para mim é muito importante. O equilíbrio físico, psíquico, emocional, social e espiritual. Dr. Hilton, a espiritualidade deveria estar presente na prática dos profissionais de saúde. Talvez não seja assim muito comum que vocês ouçam o que eu vou dizer, mas eu acho assim que os médicos atualmente eles estão se formando, mas sem a humanidade, sem essa questão da fé e da espiritualidade que o padre Leonardo coloca muito bem, né? Que a gente não pode, a saúde ela também tem que ter a espiritualidade. Essa questão ela é bastante importante. Então, eu tenho procurado no meu curso especificamente de radiologia, né, e passando para os outros, que esses jovens médicos eles têm que estar entrando nesse sistema, porque as pessoas estão sofrendo muito. E eles tratam aquilo como, eventualmente, está fazendo uma ponte, está fazendo um trabalho de arquiteto, está fazendo uma pesquisa, mas a saúde ela depende de uma coisa mais forte, que é essa questão que a gente precisa colocar como uma coisa importante, que é o bem-estar espiritual, né? Então, eu acho que assim é fundamental para a medicina, e o padre Leonardo ele colocou isso muito bem, né? Que não é só a parte psíquica, a parte do corpo propriamente dito, mas essa parte da espiritual ela é bastante importante. Padre Leonardo, podemos dizer que o conceito de espiritualidade existe em todas as religiões. Quanto ao substantivo espiritualidade, deve-se reconhecer que funciona como uma espécie de guarda-chuva, pois cada corrente religiosa daria a sua definição de espiritualidade, né? Um ponto comum em todas elas, eu acredito,
é que a espiritualidade está ligada ao que permeia, ao que anima, ao que dá sentido à totalidade da realidade. De maneira particular, para o cristianismo, a espiritualidade é a vida segundo o Espírito de Deus, não é? Cuja missão é gerar e formar o ser humano em Jesus Cristo. Essa seria a definição de espiritualidade para o cristianismo. E aqui eu gostaria de evocar o que um salmista, nós temos um livro dos Salmos na Bíblia, e no Salmo 90, versículo 10, ele diz assim: os dias de nossos anos contam 70 anos. 80 anos se há vigor, mas a maior parte deles é feita de trabalho e dor. Passam depressa e voam. Olha que realismo, né? Então, o ser humano, por ser um organismo vivo e que se encaminha para a sua finitude natural, sempre esteve sujeito a enfermidades e doenças. E me perdoem aqui um aposto, né? Santo Agostinho, ele faz uma distinção entre enfermo e doente. Ele diz: enfermo é aquele que não está firme, doente é aquele que se sente mal, isto é, já passou para um outro estágio, né? Pode-se dizer que foi fazendo atenção aos sintomas das doenças que as ações e precauções começaram a ser tomadas. Não é um pouco o que a gente está assistindo aí com a pandemia do Covid-19? Né? A saúde perdida e sempre desejada começou a ser buscada através dos cuidados com o corpo, com os ambientes, com a estipulação de regras de higiene. Olha só, hein? Lavar as mãos, por exemplo, que hoje faz parte das campanhas públicas de saúde, que está aí na primeira linha, né, da pauta, é considerado um método muito eficaz para se evitar uma série de doenças. Não é? Já era uma preocupação, por exemplo, dos nossos irmãos na fé mais anciãos, né, os judeus, que, além de viver numa região onde a água era escassa e um bem precioso, tinham essa enorme preocupação com lavar as mãos, lavar os pés, lavar os copos, lavar as panelas, as tigelas. Já se tinha esse princípio. Doutor Hilton, pacientes e profissionais de saúde têm um papel nesse processo. Como é que a gente convence alguém para viver com saúde? Isso é uma questão, né? Então, assim, você fala que não pode fumar, mas o cara fuma, não adianta. Não pode beber, o cara bebe. Então, quer dizer, como é que a gente convence esse camarada a viver com saúde? E tem alguns que têm sorte ou DNA, ou o que seja, que eles vão até 90 anos, mas eu fumei o tempo todo, não tive um câncer, né? Então, quer dizer, esse convencimento para o camarada ter saúde que é uma coisa interessante. Eu acho que existe da medicina formas de se fazer isso, né? Eu acho que, da mesma maneira como está sendo colocado, que, juntando essas coisas todas, elas façam que o sujeito seja feliz, porque sem saúde também ele não consegue ser feliz, porque vai ficar sofrendo, porque depende de remédio, depende de médico, depende de uma série de coisas, né? Então, esse ser humano saudável, eu acho que a gente deveria, na medicina, fazer tudo o que fosse possível para que o ser humano se tornasse saudável. Mas, doutor Hilton, para isso a responsabilidade é tanto do paciente quanto do profissional de saúde. Eu acho que na medicina da PUC, a filosofia é essa. A pessoa lá no ambulatório, ele tem que examinar, não é só pedir uma ressonância. Quer dizer, de repente, como eu sou radiologista, tenho serviço de imagem, tenho um monte de amigo assim, é uma beleza, o cara chega lá e já vem o papel pronto, né? Ressonância magnética da unha do pé direito. E o cara pede, e são os pedidos. Hoje, por exemplo, eu recebi aqui um pedido, fizeram uma mamografia de um menino de 14 anos. Como isso, gente? Sabe? Então, quer dizer, é uma incompetência, uma ignorância, quer dizer, a segurança desse pobre jovem, né? O que ele tinha para ser feito? Não vai aparecer nada, não tem jeito. Quer dizer, o camarada não sabe nem qual é o melhor método que ele vai pedir para fazer aquilo, para dar um bem-estar para o paciente e com um resultado efetivo do tratamento. Padre Leonardo, é possível dizer que existe uma relação entre o indivíduo e sua saúde e doença? Eu, pessoalmente, acredito, assumindo o que estou dizendo, que tanto a doença como o bem-estar
tem início na própria pessoa. Em outras palavras, cada pessoa é protagonista do seu adoecer, mas também do seu regenerar. Se costuma usar um termo técnico, homeostasia, né? A capacidade de um organismo se autorregenerar. Em segundo lugar, né, para que haja uma mente saudável em um corpo saudável e vice-versa, que a gente lembra do famoso poeta romano Juvenal, que escreveu isso lá na sua sátira número 10, né? Cada pessoa deveria cultivar o espaço e a abertura para o transcendente. Veja, eu não estou nem usando a palavra Deus. O transcendente, aquilo que me excede, aquilo que está acima de mim e das minhas compreensões, né? O ser humano não é capaz de alcançar sozinho as respostas para os seus anseios mais profundos. Se me permitem filosofar um pouquinho, o velho Platão, ele falava da chamada dupla navegação, né? Ele dizia que o ser humano tem nele um impulso para o infinito. Porém, ao navegar na direção do infinito, ele vai experimentar as suas limitações e as suas incapacidades. E aí ele diz, é preciso que o próprio infinito venha na direção do ser humano, do finito. Se não acontecer este retorno, o ser humano não vai alcançar uma resposta para os seus anseios profundos. Doutora Nádia, quem cuida de si certamente também faz a sua parte para cuidar do próximo. O autocuidado, né, para você cuidar, nada mais espiritualizado do que você se cuidar para poder cuidar dos outros. Então, se você se imuniza, você está protegendo e imunizando os outros e ensinando os outros. Então, assim, o autocuidado é a fonte disso. O turista estava perguntando, como é que eu convenço? Eu me autoconvenço. Eu tento transcender a mim mesmo as coisas que eu conheço na minha visão imediata para evoluir. Então, olha, isso que eu não conheço, eu conheço pouco. Outras pessoas conhecem mais. Então, eu vou tentar ir ao encontro disso, me cuidar, e isso eu estou criando um círculo, né? E eu estou protegendo, né, quem está junto de mim. Eu comento muito, né? Quando a gente protege o paciente, quando a gente traz segurança para o paciente, a gente está trazendo segurança para o profissional de saúde. Mas não é só física, não é da contaminação, não é do erro, é mental, é psíquica, porque o comportamento e o aspecto psíquico está envolvido nisso tudo. E é a fonte de você avançar cada vez mais, né? Conhecer e ajudar ao próximo. Padre Leonardo, é importante lembrar que o ser humano está sempre sujeito a adversidades. Que nenhum de nós nunca estará sempre totalmente pronto para lidar com as adversidades. A prova é o Covid-19. Chegou e o mundo não sabia o que fazer com essa situação. Agora, existe um dado positivo e elementar da história e da evolução da humanidade que tem que ser considerado, não é? Sem as adversidades, o ser humano nunca teria se desenvolvido e criado, por exemplo, os anticorpos, que lhe proporcionam sobreviver às investidas de numerosos vírus e bactérias. Eu acredito que essa compreensão talvez esteja um pouco na base daquilo que alguns líderes, né, logo no início, começaram aí dizendo que vamos esperar a imunização do rebanho, né? E a gente viu que a coisa não deu muito certo. Agora, não à toa se insiste que quanto mais forte estiver o sistema imunológico de uma pessoa, melhor ela será capaz de enfrentar essas investidas e adversidades. Agora, o sistema imunológico físico depende do físico, do psíquico, do mental, do emocional, do espiritual. Se a adversidade é geradora de crise, né, essa crise vai ser encarada por uma pessoa como uma ameaça, um perigo, ou como uma oportunidade, um desafio. Eu, pessoalmente, gosto, me empenho, não consigo sempre, mas me empenho. Quando estou diante de uma crise, diante de uma adversidade,
pensar sempre que eu estou diante de uma grande oportunidade na minha vida. Uma oportunidade para eu me descobrir melhor, uma oportunidade para eu me conhecer melhor, uma oportunidade para eu aprender e avançar um pouco mais. Padre Leonardo, em tempos de pandemia, é preciso que cada um se ajude individualmente. É mais fácil eu buscar ajuda no outro do que eu parar e pensar que muitas vezes, como disse, se o princípio da doença está em mim, então o princípio da regeneração também, de certa forma, está em mim. Antes de buscar uma ajuda fora de mim, eu deveria buscar essa ajuda em mim, suportando as circunstâncias, suportando os momentos de fraquezas, suportando o desconforto. Todos nós estamos desconfortáveis e talvez esse seja o grande ponto, né? Essa reclusão social, ela está mexendo tanto no nosso conforto, o conforto dos nossos hábitos não saudáveis que a gente gosta tanto e quer manter. Doutora Nádia, mas cada um de nós tem sua própria escolha. A escolha é de querer se ultrapassar, é de querer crescer. E nesse caminho, a gente tem o aprendizado com as diferenças, que é algo prazeroso, que suplanta a questão do sofrimento, porque o conhecimento também traz prazer, né? Você perceber que tem a capacidade de enfrentar novas situações, esse é o prazer que suplanta o sofrimento. Então, se testar, se dar força, ser mais íntegro, íntegro no sentido, desculpa o termo, né, ontológico, né, no sentido do ser. Eu sou mais forte, eu sou mais íntegro, eu consigo avançar mais. E aí a gente esbarra na questão da resiliência e outras coisas que foram trazidas. E isso diríamos psiquicamente que é um amadurecimento. Né? Nessa conversa, me fez lembrar de Sean Revier, que ele diz que é na fricção dos corpos que se burila o indivíduo. A lima, né? As pedras, para ficarem preciosas, elas precisam sofrer um polimento, raspar a sua superfície áspera. Mas, infelizmente, às vezes, nós não temos esse autoconhecimento, essa busca, e a gente vai para a repetição. Para a repetição, que também foi trazida aqui, na culpabilização e na responsabilização do outro. Porque aí estamos frágeis, não percebemos a nossa força ainda, não as conhecemos ainda. E aí, por não conhecer, a gente atribui ao outro a responsabilidade. A responsabilidade e, obviamente, se não deu certo, a falha. Doutor Hilton, é difícil fazer com que as pessoas se conscientizem sobre os cuidados que devem tomar. Uma medicina preventiva e procurar com que as pessoas, tudo isso que o padre Leonardo falou, né, quer dizer, uma medicina preventiva, você vai dar uma perspectiva de saúde, das coisas boas que pode acontecer na vida da pessoa que tenha boa saúde, é óbvio, né? Então, mas é uma resistência muito difícil da gente compreender. Na própria família da gente, você vê assim, às vezes você diz uma coisa para alguém, que tal, ele, sabe, não se importa com aquilo, não dá importância para aquilo. Eu acho que assim, é muito difícil. Assim, da mesma forma, como eu tinha vontade de perguntar ao Padre Leonardo, assim, como é que a gente faz para que as pessoas tenham espiritualidade? Como é que a gente vai fazer isso? Para que elas se introduzam de viver dentro desse sistema como um todo. A gente fala bastante, a gente fala que é bonito, tá, mas como é que nós vamos fazer isso acontecer na realidade? Né? Eu acho que assim, a medicina preventiva, dizer que o camarada precisa fazer isso, fazer aquilo, aquele outro, é um projeto que está em expansão. O problema é que as pessoas respeitem isso. Você vê agora, né? Agora mesmo, né? Com essa coisa, precisa usar máscara. Você anda na rua hoje andei na rua, 50% das pessoas ou mais não andam de máscara, não é? Aquele atulhamento de gente no ônibus, no metrô, em todos os lugares. Então, o que adianta ficar todo dia dizendo que morreu 64 mil pessoas, que morrem, que a doença é grave? Né? Então, é muito difícil, é muito difícil. Doutora Nádia, é um momento em que todos devem ter noção de limites e disciplina. Primeiro, a grande dificuldade de nós aceitarmos os nossos limites.
Mas feliz, como ele já disse, é quando aceitamos, temos o autoconhecimento de que somos finitos e de que temos limites. Somos diferentes, não somos melhores, só somos diferentes. Então, recentemente no almoço, uma menina atendendo disse que simplesmente, né, quando foi questionada sobre o uso de máscara, ela achou, quando se foi solicitado que ela usasse máscara, ela estava num lugar de trabalho, e ela disse que ela se sentiu atacada. Por quê? Porque ela não usa, ninguém na família dela não pegou Covid, a família não pegou, a mãe não pegou. É como se é uma resistência aos limites, é uma resistência a conhecer, né, a se dar conta de que somos falíveis. Isso, por acaso, não aconteceu com a gente agora, mas pode acontecer. E também a dificuldade de ter um amadurecimento, de poder ver a médio prazo. E aí isso está ligado à disciplina. Padre Leonardo, estamos chegando ao fim do nosso programa e eu gostaria muito de ouvir suas palavras de despedida. Eu aprendi que não é sensato discutir competências. Então, na medida em que nós aprendemos a respeitar as competências, nós estamos oferecendo à nossa pessoa e à sociedade um caminho mais sereno para nós realizarmos nossos objetivos. O Dr. Hilton deixou uma pergunta: como incutir espiritualidade nas pessoas? E alguém aí também fez uma pergunta escrita dizendo como ajudar os filhos a ter bons hábitos. Eu acredito que as duas coisas se encaixam e eu, pessoalmente, acredito que o caminho mais eficaz é o do testemunho válido, porque diante de fatos não há argumentos. Nós muitas vezes podemos dizer que é bom fazer, mas se a gente não faz, então o nosso testemunho não é válido. E fica aqui a minha enorme gratidão. A editora PUC-Rio agradece imensamente a presença do padre Leonardo Agostini Fernandes. Ele é autor do livro Saúde e Espiritualidade, tema de nossa conversa, que contou com as participações do decano do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da PUC-Rio, Dr. Hilton Koch, e da psicóloga Nádia Nascimento, que é gestora da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e é doutora em Saúde Pública pela Fiocruz. Eu lembro que nosso conteúdo foi produzido a partir da live realizada com apoio do ECOA. Em breve, você vai acompanhar aqui o som de novas ideias apresentadas e debatidas pelos autores que têm obras publicadas pela editora PUC-Rio. Obrigado a todos e até breve. Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.